aqui na Camarão Fechado. Plante aí no jardim da sua casa, você vai plantar aí vários incompetentes. E vá regando isso com generosas doses de omissão. Coloque para cuidar deste jardim alguém que esteja dormindo em sono profundo desde outubro. É o retrato do Grêmio. Mas não pensem que apenas Roger Machado, um técnico que está escancaradamente perdido na montagem tática da equipe, ou Denis Abraão, o comandante sonolento do futebol do clube, ou Sérgio Vasquez, seu diretor, ou Diego Serri, o executivo, são os únicos responsáveis. Não, o rebaixamento do Grêmio, a excessiva passividade, andando de mãos dadas com a omissão, é assinada nos últimos anos pelo presidente Romildo Bolzan, não isoladamente. Há um conselho de administração por trás de tudo isso, que convida Denis, que mantém Denis e os seus assessores, que convida Roger e que não enxerga que o time do Grêmio é formado por atletas, entre aspas, que não tem o mínimo do condicionamento físico. Não é um fora de forma, 2 ou 3, são 6, 7. Somados a eles, jogadores de escancarada deficiência técnica. Adalberto Praz já tem milhagem quando o assunto é rebaixamento. Guto Peixoto, Paulo Luz, Marcos Hermann, Duda Crefe, os integrantes do Conselho de Gestão, junto com Cláudio Oderich, que eu estava esquecendo. Eles, com o presidente Bolzan, assinam este momento horroroso do futebol do Grêmio. Boa tarde a todos vocês sintonizados à Band. É claro que a gente vai esmiuçar a crise no Grêmio e o que poderá acontecer de mudanças a partir de uma reunião que está marcada para hoje à tarde. A enquete interativa na nossa live no YouTube convida para que todos vocês façam o donos desta quarta-feira conosco. Qual é a prioridade de mudança no Grêmio? Demitir o técnico, trocar o departamento de futebol ou mexer no grupo de jogadores? E eu abro esta edição dos Donos da Bola com o César Cidade Dias. Tudo mais ou menos, César? Pois é, Meneghete. Certa vez, Meneghete, eu cheguei aqui, trouxe a minha camisa do Grêmio e falei e pedi vergonha. Gente, vamos ter vergonha na cara. Agora a gente vê a enquete e eu começo aqui a minha manifestação falando do seguinte. Hoje é o dia mais importante da história do Grêmio. Da história do Grêmio. Nós estamos entrando no mês do aniversário do Grêmio e nós estamos vivendo o dia mais importante da história e vocês vão entender por quê. O Grêmio caiu para a segunda divisão no ano passado e manteve o status de clube de primeira divisão. O Grêmio gasta 11 milhões por mês, o Grêmio manteve o departamento de futebol, o Grêmio manteve praticamente a espinha dorsal dos jogadores que derrubaram o Grêmio. Só que dessa vez, se o Grêmio não subir, o Grêmio vai quebrar. O Grêmio, vou repetir, o Grêmio vai quebrar em cima dessas tomadas de decisão que Romildo Bolzan assina todas, que é permitir que o tempo decida. Ele errou todas as decisões de um ano para cá, todas as decisões. E chegou a hora de fazer alguma coisa. E por que hoje? Por que hoje? Porque o Grêmio corre, sim, o risco de não voltar à primeira divisão. Porque hoje tem reunião marcada para de tarde e tem gente discutindo se o futebol deve continuar, se Roger deve continuar, se os jogadores descomprometidos, vagabundos alguns, é forte? É, vagabundos. Jogadores que não têm a condição de entrar em forma são vagabundos, sim. Aqui tem que ter respeito, essa camisa merece respeito. Se vocês não têm respeito, peçam para sair. Não é hora de dormir, não é hora de dormir, é hora de respeitar a história da camisa do Grêmio, é hora de ter vergonha na cara, e é hora de entrar em forma, é hora de dizer que não tem condição intelectual de trabalhar no futebol, não é hora de ficar jogando culpa para um ou outro. Romildo Bolzan, o futebol tem que cair. Romildo Bolzan, o técnico tem que cair. Romildo Bolzan, os jogadores têm que cair. Estou respondendo a enquete, Meneghete. Todos precisam cair. Eu não estou dizendo para tirar 30 jogadores. Eu só estou dizendo para ver o percentual de gordura de alguns e tirar quem não pode ser jogador de futebol profissional. Eu estou dizendo que o Roger,
que a gente gosta muito aqui, que esteve aqui semana passada, não tem hoje condição de dirigir o grupo, porque não deu ao grupo o que a gente imaginava. Eu estou pedindo aqui a saída do Denis Abraão, pelo simples fato que o Denis Abraão não conseguiu o que pretendeu. O Denis não conseguiu tirar o Grêmio da do rebaixamento e não está dando tranquilidade para o Grêmio voltar para a primeira divisão. Hoje é o dia mais importante da história do Grêmio. Tem uma reunião à tarde e à noite tem reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio, que vai, sabe o que, Meneghetti? Vai aprovar a suplementação orçamentária, ou seja, vai permitir que o Grêmio ainda gaste mais para pagar jogadores que sequer entraram em forma no ano mais importante da história. Hoje, façam algo. O Grêmio está afundando e o Grêmio pode quebrar, sim, senhor, se as decisões forem erradas mais uma vez, Meneghetti. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Pois é. Paulinho, já pode começar a botar o compacto aí deste desastre no Heriberto Wilson, a vitória do Criciúma sobre o Grêmio, jogando mais, hein, por 2-0. Sabe que a palavra foi muito forte do César, né? Mas eu vou fazer um exercício de empatia e quer dizer que eu entendo. Eu entendo ele e a torcida do Grêmio, na sua grande maioria, que está completamente apavorada. Porque o Grêmio sai de uma zona de conforto, onde se estabeleceu com uma tranquilidade aparente, para viver um inferno. Sim, porque o Grêmio hoje está a apenas 3 pontos do 5º colocado. E foi o Grêmio, com seus desacertos, com o seu mau desempenho, com as más escolhas do seu treinador, que ficou nessa posição. O Grêmio se deixou ficar nessa situação porque simplesmente olhou para o péssimo desempenho do time com o nariz fechado, com os ouvidos tapados e com os olhos vendados. Tudo isso que está acontecendo nos últimos 4 jogos não é surpresa, ele é apenas consequência dos vários sistemas de jogo implantados, consequência da ferramenta carteiraço implantada no time, com a ideia equivocada de que o perfil de Série B é cascudo, é idade, não importando se tem sobrepeso, não importando se está falindo como atleta. Isso, meus amigos, tudo é explicado por exatamente com o que o Grêmio vem fazendo. Então, eu vou dizer uma outra coisa para terminar. Eu não acredito que essa reunião da tarde vá fazer aquilo que o Grêmio precisa. Eu não acredito. Sabe por quê, Meneghetti? Porque o Grêmio não sabe o que fazer. Tá, nós vamos avançar em seguida aí com o Dávila sobre essa reunião da tarde. JB, eu quero te ouvir. Meneghetti, eu tenho alguns diagnósticos para colocar do Grêmio. Na partida contra o Operário, no 5-1, nós todos, inclusive nós da imprensa, e eu não vou tirar a gente não, mas nós da imprensa, os dirigentes, os jogadores no vestiário, a torcida do Grêmio, todo mundo ficou com o sentimento de que já tinha subido. E na bem da verdade, numa situação normal, ali subiu, porque faltavam 4 vitórias em 15 rodadas e todo mundo tinha a convicção de que iria subir. E esse, para mim, é o principal ponto de partida de uma espécie de salto alto que está acontecendo nos jogadores. Por quê? Tu vai me dizer, mas JB, peraí, JB, o Grêmio não está jogando bem, mas nunca jogou bem. Mas o Grêmio tem um time fraco, mas sempre teve. O Grêmio tem jogadores fora de forma, eu vou até falar 4 jogadores que a direção diagnosticou que está mal, mas eles sempre tiveram. Mas ganhava jogando mal. Então, para mim, esse é o ponto de partida. O segundo grande problema para mim é o Roger Machado, que está pecando na escalação. E aí eu vou dar um mérito para o Ribeiro Neto. O Ribeiro Neto acertou em cheio e eu fui cobrado nas redes sociais por isso, porque 2 vezes o Ribeiro alertou. Primeiro, o Lucas Leiva não era a solução do Grêmio. E o Grêmio contratou o Lucas Leiva e não queria o Lucas Leiva num primeiro momento, mas contratou porque, o Lucas Leiva e tal, vamos contratar, vamos trazer, porque ele simbolicamente pode ajudar no vestiário. E ele não era a solução e não está sendo. Mas beleza, eu não culpo ninguém por contratar o Lucas Leiva, ele pode te ajudar. Só que a partir do momento que ele entra e está prejudicando o time, e ele e o Vidia Sante estão prejudicando o time, e não pode ser coincidência de que ele entrou e o time parou de jogar, e ele segue jogando no carteiraço, nós temos um problema. E o Roger erra na escalação com ele e na mexida, porque é o segundo jogo que o Roger consegue colocar Elkson e Diego Souza, e ele tira 2 jogadores de campo, porque um anula o outro. Antes eram 2 volantes anulando. Aí ele tira o problema dos volantes e ele anula 2 atacantes. Então o time está mal formado, mal escalado, de salto alto, e o Roger está errando.
Eu vou compartilhar com o nosso telespectador uma situação aqui do nosso bastidor, que num dia como hoje, normalmente, o Fabiano Baldasso entraria exultante pelos corredores. Eu acho que ele foi tão impactado por este momento ruim do Grêmio, de 4 jogos, 3 derrotas, 1 empate, a ameaça de não subir, que ele está cabisbaixo. O que há contigo, Baldasso? Não, eu vou dizer, primeiro que eu queria dizer que na Série B também está acontecendo. Mas eu quero falar sério com vocês para dizer um negócio importante. Eu vi ontem os 90 minutos do jogo do Grêmio com toda a atenção do mundo. O time do Grêmio que jogou ontem é ofensivo à história do Grêmio. É ofensivo à história do Grêmio. Os termos fortes utilizados pelo César são absolutamente adequados. Alguns jogadores que estavam em campo ontem, na condição atlética que estavam em campo, é uma ofensa ao torcedor do Grêmio, que foi ao estádio, que assiste os jogos do Grêmio e que percebe o Grêmio. De repente, você que é de fora, porque esse programa pelo YouTube passa para o mundo inteiro, está olhando o programa e está dizendo o seguinte, olha, pô, os caras estão falando tudo isso do Grêmio, eu estou olhando na tabela aqui, o Grêmio é terceiro colocado. O Grêmio, pelo que gasta, pelo tamanho que tem e pelo que deveria estar fazendo na Série B, era para estar ou no lugar do Cruzeiro ou melhor que o Cruzeiro. O Grêmio está vivendo o seu ano mais incompetente da história. O Grêmio não foi incompetente assim nem nos anos que caiu. Nem nos anos que caiu o Grêmio foi incompetente dessa forma. E o presidente do Grêmio, omisso como é, não toma uma atitude sequer. E já deveria ter tomado algumas até o momento. De todas que precisa tomar, talvez a única que ainda desse para segurar até esse momento era a permanência do Roger. Mas nem essa dá mais. O trabalho do Roger no Grêmio é patético. O time do Grêmio em campo é patético. Algumas figuras, pela condição física que apresentam em campo, são ofensivos ao torcedor. A história do Grêmio. O que eu vi ontem nos 90 minutos ultrapassa o nível da rivalidade. Eu poderia estar brincando, eu poderia estar tirando sarro do Grêmio aqui. Passou disso. É claro que eu estou secando, claro, como Colorado estou secando, mas passou disso. Porque aí entra o jornalista e o tamanho que esse jornalista sabe que o Grêmio tem e o tamanho do que é ofensivo a torcida do Grêmio que está acontecendo neste momento. Bom, eu vou chamar o Matheus Dávila aí para nos dar primeiro um ambiental do que vai acontecer hoje, essa reunião. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar isso e já colocar o técnico do Grêmio para se manifestar. Tudo bem, Matheus Dávila? Boa tarde. Fala, Meneghetti. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A intenção não é jogar um balde de água fria no César Cidade Dias, mas a intenção é que o Grêmio se reúna hoje à tarde. A ideia é que o Grêmio se reúna hoje à tarde e apenas decida algo relacionado a atletas. O Grêmio tem uma insatisfação com os jogadores e não com a comissão técnica. O Roger balança, é verdade, mas não para cair no dia de hoje. A ideia do técnico Roger Machado é comandar contra o Vila Nova e assim será. Mas é importante pontuarmos uma informação que veio do Pedro Oliveira e do Diogo Rossi hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes. O Grêmio tem 4 jogadores diagnosticados como problemas. São eles: Lucas Leiva, Edilson, Diego Souza e também Pedro Jeromel. São os problemas que o Grêmio tem, Meneghetti, diagnosticados pela comissão técnica e pelo departamento de futebol. Mudanças na comissão técnica hoje estão praticamente descartadas. Tá, olha só, Dávila, antes de seguir, tem esses 4 jogadores aí, tá, mas tem mais jogadores fora de forma, tá? Eu vou acrescentar aqui por minha conta o Elkson, o Rodrigo Ferreira. O Jeromel não foi bem ontem, não foi bem. Bom, enfim, vamos colocar o Roger para falar aí, Dávila. Vamos colocar então o técnico Roger Machado, falando sobre as soluções, sobre aquilo que ele tem para resolver dentro de campo, Meneghetti. Eu não penso em continuidade, eu penso em achar soluções para esse momento que a gente está vivendo. Quem passa na tranquilidade, pensa na continuidade, é a direção, e tem me passado tranquilidade até esse momento. Então, o meu objetivo, eu não penso se eu vou estar empregado amanhã, se eu vou estar fora. Eu penso que eu tenho que arranjar soluções para esse problema pontual nesses 4 jogos que a gente não tem conseguido acertar. Com relação ao torcedor, eu já eu presenciei quase tudo no futebol. Eu já vi o Vanderlei Luxemburgo no último jogo de um ano, ver gritado seu nome para permanência por 45 mil pessoas, e em fevereiro ele está fora do clube. O torcedor gosta de ver o seu time vencer sempre. E a responsabilidade de todo o processo do treinador, não tem nada. Sou eu que escalo, sou eu que treino, sou eu que dou estratégia. Os atletas se responsabilizam pela sua questão técnica dentro do campo.
Eu lamento dizer isso. O Roger esteve aqui conosco semana passada. Há uma evidente, escancarada desorientação tática do time do Grêmio. Está perdido em campo e ele, com matéria-prima escassa, é verdade, com um time ruim, como eu perguntei aqui para ele se ele concordava que esse time é ruim do Grêmio, não consegue soluções. Mas, além disso, há uma bagunça tática. Já em condições melhores, né, normais de temperatura e pressão, não em relação àquela entrevista no final da tarde ontem, o Denis Abrão se manifestou após o jogo, já deu para entender melhor o que ele falava, já estava acordado, né? Foi desperto, talvez até pela ruindade do time ele tenha acordado. E aí ele falou, e eu quero que você traga o Denis Abrão aqui, Matheus Dávila. E ele foi questionado, Meneghetti, diretamente sobre a continuidade do técnico Roger Machado para o jogo contra o Vila Nova na sexta-feira. E o Denis respondeu da seguinte forma. Sim, sem dúvida alguma. Nós estamos atentos a tudo que está acontecendo. Nós somos sabedores, inclusive uma autocrítica que nós fizemos depois do jogo. Todos nós sabemos que nós estamos vivendo um momento ruim. Nós não vamos botar pano de fundo, não vamos procurar resultados que não sejam aquilo que acontece dentro de campo, tá certo? Nós temos que ter a competência, a inteligência de administrar esses momentos de crise pelo qual nós estamos passando. O momento não é bom, o momento é delicado, mas felizmente só depende de nós. Enquanto depender só de nós, está tudo muito bom. Agora, quando depender de terceiros, aí a coisa fica ruim. E como nós tínhamos uma manta ou uma gordura para queimar, essa gordura está se esvaindo, está indo. E nós temos que imediatamente mudar, tanto de atitude, quanto de comportamento e quanto de dedicação. Isso os jogadores, nós conversamos dentro do vestiário e tudo que nós conversamos dentro do vestiário eu estou trazendo aqui para vocês. Pela segunda vez consecutiva, o Denis revela e assume que ele tomou a palavra no vestiário para assumir a responsabilidade. E eu acho que cabe ao gestor, e ele se diz um gestor em primeira linha e tal, que tem experiência, que ninguém no estado entende de gestão, só ele tem que saber que quando ele toma esse tipo de decisão, o Denis Abrão está anuindo o que acontece. Quando ele quer assumir a responsabilidade, pode ser bacana, é média com o torcedor, puxa, ele tem coragem, ele tem cabelo no peito, mas é a função do dirigente cobrar do seu grupo de jogadores, dos quais 6, 7, 8 estão completamente fora de forma, cobrar do Roger, baldaços o termo, paçoca tática, e funciona para o Grêmio neste momento. Eu acho que o dirigente também tem a responsabilidade e a missão de exercer cobranças. Mas na verdade, Meneghetti, eu confesso para vocês, eu não acredito em nada que o Denis Abrão diz, nada. E eu não vou acreditar em mudança partindo de Denis Abrão, por um motivo muito simples. Mas ele está dizendo que não muda? Não, mas ele disse, já conversamos, já estamos tomando posições, ele disse ali. Já estamos o quê? Tomando mudança o quê? Posições, mudança de atitude. Mudança de atitude. Tá. Eu não acredito em nada que ele diz por um motivo muito simples. O Denis gosta de tomar. Eu acho que ele está tomando muita palavra para ele toma e muita tem que cobrar. posição. Tá? Ele toma muita posição. Não, mas Denis eu Abrão. quero, e eu tô falando muito sério É verdade, aqui. toma muita posição. Contra fatos, os argumentos vão indo. Não tem nada. O Denis Abrão está no Grêmio. Primeira frase do Denis Abrão quando assumiu em outubro do ano passado. Primeira frase. Comigo não tem história. Eles vão emagrecer. Primeira frase. Até o baldaço do nosso Primeira grupo. frase. O baldaço do nosso grupo se iludiu. Vou contar um bastidor. Quando o Denis Abrão fez aquela primeira entrevista, Sim. o baldaço Ele queria tava... no Inter. Hã? Queria no Inter, o baldaço. Não, ele queria no Inter. Ele tava dizendo, olha aí, ó. Finalmente um dirigente que vai organizar essa bagunça do Grêmio. Tá aí, baldaço, seu dirigente que tu gostou. Essa relação, Não deu. ela é tão Não forte. deu liga. E ela é tão forte, ela impacta tanto na nossa relação com as coisas, porque a gente ouve, ela impacta tanto. Ontem o Matheus Trindade trabalhou aqui com a gente. Meu filho. Ele disse, Denis, tu já disse isso. Foi bem, Matheus. Abraço, Tu já disse isso. Vai lá, Ribeirinho. Apesar do professor dele ter sido o Ribeiro Neto, se tornou um baita repórter. Eu e Paulo Pires, tá? O Paulinho também Pires é é um outro baita Paulinho professor. Pires. Olha aqui, ó. Gente, vou usar uma expressão Denis Abraão. Abranística. É isso aí, Denis Abranística. Eu quero ver quem é que tem cabelo no peito Ah, meu Deus. Meu Deus. dessa reunião que vai chegar para o Roger e dizer, Roger, tá, chega, tá? Tu vai tirar esses cascudos aí que estão fora de forma ou que não estão rendendo. Tu vai tirar o Pedro e Jeromel, o Diego Souza, tá? Esses dois, os outros tudo bem. O Edilson. Não, o Edilson até...
O Edilson o Grêmio vai Que ter o que Edilson renovar o o quê? contrato. E o Lucas com Leiva. O Edilson Lucas o quê? Leiva. Tá, tu vai ter que chegar e tirar o Pedro Jeromel, o Lucas Leiva e o Diego Souza do time, tá? Tem que tirar, porque esse cara, nosso diagnóstico aqui que eles não estão Ué, vendendo. qual o problema? Aço no dedo! Qual o problema? Aço Tu acha, no dedo! Ô, Ribeiro, Aço Ribeiro, no dedo! tu acha que no Grêmio, neste momento, alguém, pelo menos eu imagino assim, alguém deveria estar preocupado em perder o grupo? E não... Vem cá, velho, tem que fazer o corte. Cara, busca os guris. Tu Não, tem que tirar Diego Souza imediatamente do time. Edilson, o Elkson tem que rescindir o contrato. Jogador que chega em setembro, com aquele corpo que ele tá, tu tem que rescindir o contrato do Elkson. Isso é falta de comprometimento. Berguete, tu que é o cara que tem mais memória aqui, talvez. Tá? Não sei. Baldasso, lembra aquela vez que Denis Abraão tomou a palavra e disse, nós vamos fazer isso aí. Essa rachadura, cortar, que ele não tá aqui. Mas ele vai ter uma indigestão de tanta Aí- vez que ele está tomando a palavra, né? É, tu lembra os caras que foram afastados? Nenhum jogava. Era tudo. Não, mas não foi. Não. Tava Só, todo Ribeiro, no Ribeiro, entorno, desculpa. assim. Não foi, né? Porque ele faz isso 2 meses depois, faltando 5 dias para Também, acabar mas o ele campeonato. faz. Ele nem faz. Ele faz, mas o que, quem sai, tá no entorno. ali Não, da tá partida. bem. Vai ser a mesma coisa. Alguma cabeça será entregue. Não, mas vamos colocar o Dávila nisso aí, participa do então. entorno. Dávila, que é setorista do Grêmio na Rádio Bandeirantes. Muito bom. O que vai acontecer? Aliás, muito bom, é verdade. O que vai acontecer lá hoje? Olha, Meneghetti, uma reunião para discutir questões estratégicas, como o Grêmio vai administrar toda essa crise, mas eu não acredito em mudanças fortes não, tá? E se houver algum tipo de mudança, se acontecer algum tipo de mudança, ela será na estrutura do time, nada que envolva afastamento de jogador, pelo que a gente está percebendo. JB tá nessa linha também? Com certeza, Meneghetti, porque o entendimento do Grêmio é o seguinte, não tá bom com o Roger, não tá bom com esse grupo de jogadores, mas dá para subir, e se dá para subir, não vai ser mudado. Hoje pela manhã, inclusive, algumas pessoas nos passavam que, primeiro, não tem um outro técnico, o Renato não quer pegar. O Renato não vai pegar. Esqueçam. Não Vamos tem parar outro com técnico. Isso. Tá, mas tem quem? Gente, esse pensamento é aquela história. Não dá para mexer nos boleiros, porque imagina só mexer. O Diogo Barbosa é melhor ou pior que o Cuiabano que tu viu jogar? Pior. É pior. Não, mas aí é um outro ponto. Aí, o treinador não dá. Vai no Adilson Batista, que está trabalhando ali no que Não, chega não vai aqui. vir também. Que? Vem Não, agora! o Vem Adilson agora! tá O Adilson brincando. Batista vem agora pro Grêmio. possível Agora. que ele já Dá o esteja treino da aqui. tarde. Agora. brincando. É possível que ele Agora. já esteja E outra, aqui. Só tem pra que- Quem que ele vai pegar o Grêmio nessa situação? Porque Nesse horário é o tem, Grêmio. Tem um O ônibus, Grêmio. tem um ônibus que nesse horário ele tá passando por Londrina para Tô vir para brincando. Porto Alegre. Ele vem lá do Nordeste. É só embarca nesse ônibus e ele ontem eu vem. caí nessa, ontem se falou isso, e aí se disse assim, não, ninguém vai querer pegar, é o Grêmio, JB. Porque assim, ó, o É o Adilson Grêmio, Batista fez JB. vários trabalhos ruins e aí pegou Londrina e tá Fez ajeitando. um bom trabalho no Cruzeiro, né? Não, Vice-campeão não, da América, né? Tá? Fez um bom trabalho no Cruzeiro. Tá, mas- Vice-campeão da América. Não interessa, o Não, fez bom um bom trabalho é o bom trabalho. trabalho. O César e o Ribeiro tinham cabelo. Não interessa. Não, só um pouquinho. JB, tu é um cara correto, né? E justo na tua avaliação. Tu falaste que ele fez trabalhos ruins, concordo. Não, eu disse E fez que ele um bom trabalho no Cruzeiro. Ele vende uma sequência de Mas trabalhos e ruins. eu tô só ponderando. Faz- E ele não fez um bom trabalho no Cruzeiro? Fez em 2009, não foi? Eu acho que foi. Perdeu pro Estudiantes. Em casa, virada. Eu, sinceramente, não quero que o Adilson saia do Londrina, porque neste momento eu torço pro Londrina quase tanto quanto eu torço pro Então, Internacional. E eu essa acho questão- que o adversário é o esporte. A discussão não é que é que eu não gosto dessa máxima assim. Ninguém vai pegar. Cara, o Grêmio, se tu levantar o dedo, tem 80 para pegar. É como Não, um dirigente de JB. futebol. Ninguém quer JB. pegar o futebol. Levanta o dedo lá. Não, eu entendo JB, essa situação, porque só tô- senão nós chegamos à conclusão do seguinte: não dá para tirar o Denis Abraão porque ninguém assumiria no momento. Não dá para trocar o técnico porque ninguém viria agora. Não dá para trocar os jogadores porque o grupo ficaria melindrado. Velho, ou o Grêmio estabelece um corte de tempo, de espaço de tempo agora e inverte o que está acontecendo, o Grêmio não vai subir, cara. Só por justiça, porque eu sempre digo aqui, a minha missão é a mais difícil da bancada, porque às vezes eu estou informando, às vezes eu estou opinando. São duas situações. Primeiro, a informação que vem do Grêmio é que Renato seria o único para salvar, Renato não quer, então não tem muito o que fazer, não tem outros técnicos bons disponíveis e que o Grêmio acha que vai chegar aqui e vai resolver o problema. Ponto, parágrafo, nova linha. Falou-se no Adilson Batista e aí sim é a minha visão.
Eu acho, inclusive, pouquíssimo inteligente do Adilson Batista. Ele tem a chance de subir o Londrina, botar o nome dele de novo no mercado com um trabalho bom, vai pegar um Grêmio que ele não tem nada o que fazer e vai sair em dezembro. Porque ele não vai subir para o ano que vem. Ele não vai ficar o ano que vem. Se o Adilson Batista assume o Grêmio e o Grêmio sobe, que ainda é uma tendência, o Grêmio subir, ele é o técnico do Grêmio ano que vem. Ele é o técnico do Grêmio ano que vem. É difícil tirar, viu? Aí é difícil tirar. Não, mas claro que não. Ô César, da tua leitura, tu convive muito com o Grêmio, com o conselheiro, tu já manifestou o teu desejo da interativa. Mas do ponto de vista de informação. De informação, vamos lá. O que te parece que vai acontecer? Eu acho interessante. Ontem, não, pelo contrário. Ontem a gente saiu daqui perto da 1h. Fui dormir por volta de 3 horas, 3h30. E não parou o WhatsApp, as pessoas não dormiram também, as pessoas que estão preocupadas com o Grêmio nesse aspecto. Diferente até do modelo de informação que a gente está recebendo, que hoje pela manhã a reportagem recebeu, eu não consigo ver o momento do Grêmio sem alguma ruptura. Para mim tem ruptura em cima dessas informações que eu colhi. A mais óbvia é a ruptura do grupo de jogadores. É a mais óbvia. Do time, mais precisamente, tá? né? Mas ruptura, não troca de jogador e é ruptura. É dizer o seguinte, ó, tu não joga mais. E eu acho que o Grêmio precisa fazer isso já. Mas neste momento, eu acho que é grande a chance do futebol cair. Do departamento de futebol cair. Olha só, a gente saiu daqui da rádio ontem, né? O quem estava em home office, até 1h da manhã fomos, né, Ribeiro? Numa transmissão que tem uma repercussão, uma audiência gigantesca ontem. Parabéns a todo o time da Rádio Bandeirantes, eu estava lá com eles. Ribeiro, César, Benfica, Tiger Junk, Paulo Pires, todo o nosso time, Matheus Dávila, todo o time mobilizado. Era geral do Grêmio isso aí? Tocava o eu era eu tava 1 contra 7. Mais ou menos E aí hoje assim, mensagem que eu troquei com um dirigente do Grêmio, muito próximo da alta cúpula, às 7h32. Aí perguntei se havia tendência de mudança, bom dia e tal, me ajuda aqui a entender o que está acontecendo e tal. Considero improvável qualquer alteração hoje ou amanhã. Aí pediu reserva, é óbvio que a gente reserva, isso é fonte, a gente tem que guardar. Às 7h30 da manhã, ele estava sonolento também? Não, esse aqui não é. Esse aqui não dorme no ponto. Esse aqui não dorme no ponto. Não estava sonolento. Só que, Meneghetti, pra mim, hoje o futebol vai ser mexido. Tu acha que fica o Roger e cai Denis e Sérgio Vaz? Eu acho que existe uma comunicação direta entre o Romildo e o Roger. Eu acho que existe isso. Boa leitura. E para mim, cai Denis Abraão e Sérgio Vaz. Eu acho que cai... Que para mim é um caso a ser estudado na história Diego do Grêmio. Diego Serri, né? O executivo que chegou em maio do ano passado. Ele chegou pro brasileiro. Continua lá. Chegou pro brasileiro. E o Grêmio fez um bom brasileiro, foi um acidente de percurso. Mas olha só. Eu tenho a impressão que cai o Denis Abraão e o Vasquez e que o Grêmio pro próximo jogo vai completamente diferente em escalação, inclusive, que 3 ou 4 jogadores não vestem mais a camisa do Grêmio. Só por uma questão de justiça. É óbvio que por estar lá ele faz parte do processo. Mas, CCD, eu não me surpreenderia se mantessem o executivo pelo seguinte, tá? O executivo, desde Rui Costa, o Grêmio meio que traumatizou pelo holofote que o Rui Costa tem, porque ele é muito bom. O Rui Costa é acima da média, foi ele que montou a base do grupo campeão da América, da Copa do Brasil, e ele merece esse crédito eternamente, porque ele faz parte do ciclo de conquistas do Grêmio, só que ficaram com inveja, e essa é a palavra, tu sabe bem, pelo protagonismo que um cara teve, e o Grêmio aí achou que brilhantemente tinha que fazer o seguinte, vou esfriar o executivo, e o executivo passou a ser um executor. Então, as responsabilidades, o Diego Serri não tem nada, ele em algum momento até apitou, deu dicas, palpites, fez as coisas, mas ele é um executor. E ele não tem nenhuma culpa se o Denis Abraão vê um jogo que o Benítez joga na arena, o Rogério Ceni vê o Benítez caminhando em campo, no Brasileiro do ano passado foi isso, e tira o Benítez no intervalo, e o Denis Abraão pensou o seguinte, eu sou esperto e o Rogério Ceni é um burro. O Rogério Ceni não entende nada de futebol e eu entendo muito. Vai lá, Diego Serri, contrata o Benítez.
Ele executou. Não, contrata um chefe secretário dele que é mais mandou. barato. Hã? Contrata um secretário ou um bom estagiário que é mais barato. Eu também Pra acho. fazer isso. Não, mas eu também acho que Tá bom? o profissional não tem culpa nenhuma. Não, tá Se o certo. Denis Abraão, que é o chefe dele, mandou ir lá e contratar Não, o tá Benítez, certo. ele foi lá e Fazer contratou o Não, e outra Benítez. coisa, Não, o só um Grêmio pouquinho. submeteu. Não. E tem esse exemplo do JB, tem um exemplo, isso também é mágico. Olha, vale uma CPI do lateralzinho Rodrigo Ferreira. O Grêmio tem um jogador do Mirassol. Do Mirassol. Mas não é nem assim, não é nem do Guarani. Não, é do Mirassol. Série C, né? Mirassol. E aí teve que colocar uma cláusula que se ele cumprir o número X de jogos, tem renovação automática. O Grêmio se submeteu a este capricho, gente. Não pode. Então não sei se é culpa do JB. dele, segue do Vasquez. JB, tu já acompanhou vários trabalhos de diretores executivos profissionais. Tu conhece muito bem o trabalho do Rodrigo Caetano, por exemplo. O diretor executivo não é só um executor. O Mas diretor é que ele- executivo, ele molda a negociação, ele sugere alternativas. Esse diretor executivo do Grêmio, ele chega no Grêmio em maio do ano passado e a partir dali o Grêmio passa a viver o pior momento da sua história. O trabalho dele é ruim. Não, é verdade. É ruim. Eu acho Tem que melhorar muito pra ser ruim. Eu acho super justo, mas deixa eu só pegar um processo aqui. Vamos supor, o executivo do Grêmio, seja lá quem for. Tu decidiu ele, tomar a palavra se no o programa Renato- hoje, né? isso Negócio aí, impressionante, isso né? aí. É porque Tá tomando eu- a palavra, né? Não, desculpe, Beneguete, tá bom, não falo mais. Não fala, JBzinho. Vou Tô me brincando, recolher, tô brincando vou- contigo. Vou Vai. me recolher a minha insignificância. Não tem. Tu é um gigante. Depois de uma noite doída que eu tive ontem, tu faz isso comigo. JB, vocês já ouviram a expressão boleiragem, né, e o que ela representa no meio do futebol. O Grêmio hoje é o exercício da boleiragem. E aí eu queria colocar essa tua manifestação sobre o espaço do executivo. Tem uma parte do trabalho do executivo, uma parte, Meneghetti, que esse senhor não pode passar perto do Grêmio. Perto do Grêmio. O Grêmio é um time que não consegue ter parte física. Isso é quem é que cobra que os jogadores estão fora de forma? Eu tô aqui cobrando. Será que tá certo que eu seja o cara que cobra? Claro que não, né? Claro que não. Isso é função também do senhor executivo. Não, perfeito. Segura aí, Davi, eu não vou perfeito. te chamar. Eu só queria colocar esse ponto aqui sobre esses 4 jogadores que nós citamos, porque é uma informação que vem da direção, tem mais, eu concordo, mas o Elkson colabora com a minha tese. A prova é que a direção é um dos grandes problemas, se não o maior, e eu estou falando, lê essa direção Denis Abraão, que nós estamos citando aqui 4 jogadores que estão fora de forma, a gente pode incluir o quinto, que é o Elkson, e só um Grêmio não tinha o que fazer, que é o Jeromel, que já estava aqui. O Edilson o Grêmio contratou, o Lucas Leiva o Grêmio contratou, e o Diego Souza o Grêmio renovou e escolheu ficar com ele. E parece que em setembro, nós estamos em setembro já? Não, agosto? No último dia de agosto, último dia de agosto, que é o mês mais longo da história da humanidade, o Grêmio diagnosticou que seus jogadores estão fora de forma. Aliás, a gente recebeu hoje pela manhã a informação de que os adversários estão vencendo o Grêmio na força, na velocidade e na determinação. Há quanto tempo o César Cidade Dias fala isso aqui? E o Grêmio agora achou esse diagnóstico, agora o Grêmio encontrou o seu problema. Só que o problema foi causado por eles, pelo Denis Abraão, que foi convencido pelo Edilson, que foi convencido pelo Lucas Leiva e que decidiu renovar com o Diego Souza e ainda contratou o Elkson. Davi, lá, vamos colocar mais de Roger Machado. Vamos, Meneghetti, porque o Roger fez uma leitura sobre a tabela de classificação. O Grêmio tinha uma gordura a queimar dentro da competição, tinha ali 4 rodadas, né, de vantagem em relação ao quinto colocado, e hoje a diferença é de 3 pontos, de uma rodada só. O Roger fala sobre esse problema matemático que o Tricolor acabou se envolvendo na Série B. Nessa mesma perna de jogos no ano passado, no bloco passado também foi que a gente apresentou o menor aproveitamento de todos os blocos. Né? São jogos contra adversários diretos, jogo contra equipes com características bem específicas. A responsabilidade é toda do comando, sempre. E a cobrança tem que ser feita em cima do comandante, que sou eu nesse momento. Essa é a gordura que a gente tinha, que a gente construiu, justamente para esses momentos. Né? Então, e ela justamente serve para isso mesmo, né? Para que a gente pudesse queimar e os adversários não conseguirem chegar. Ela estava de 10 pontos, hoje ele é 3 pontos. Nós temos que voltar a achar o equilíbrio para aumentar essa gordura de novo. Cada vez que a gente progride no campeonato, a gente está mais perto do acesso. Ô César, o Grêmio foi mal ontem taticamente, foi mal coletivamente, mas há individualidades que fracassaram. Lucas Leiva, mais uma vez, quando o Jeromel vai mal, é sinal de alerta. E um caso em especial, e o Grêmio errou nesta posição reiteradas vezes nos últimos tempos. Edilson, César.
Sabe, Meneghetti, que quando a gente analisa tecnicamente o time, jogou mal, o jogador foi mal tecnicamente, passa, sabe, Meneghetti? É preciso sempre posicionar isso. Perder da vida, gente. Perder do jogo faz parte, jogar mal faz parte. Mas tem uma coisa que não faz parte, que é não estar apto a jogar. E ontem o Edilson mostrou que não tem condição de jogar. O Grêmio tinha 3, 4 jogadores ontem, que a gente veio saber aonde? Jogando futebol 7 de brincadeira ou futebol. Ali no Marinha? Ali no Marinha. Não pode, gente. Não pode. Existem situações que ultrapassam a linha do racional. Eu vou repetir, jogar mal faz parte do jogo. Ir fracassar, a gente gosta muito, né, Ribeiro? O dia não, né? Não deu certo. É da vida. Mas não está em forma, não é da vida do atleta profissional. Nós estamos falando de um esporte de alto rendimento que merece respeito. A frase é tenebrosa, mas é a seguinte: futebol não aceita desaforo. E o Grêmio está desaforando o futebol ao colocar jogadores que não têm condição física de jogar. Tá bem, eu vou tentar Que medo. a bola de cristal de Ribeiro Neto. Vou tentar desenhar algo, né, que vai acontecer nessa reunião. Porque, mesmo que o Grêmio não quisesse, ela virou uma reunião com todas as atenções da imprensa e, em consequência disso, da torcida. Então, está todo mundo de olho nessa imprensa. Talvez o Grêmio nem quisesse isso, mas acabou, de forma até incompetente também, deixando acontecer. Então, essa reunião se transformou em algo que o Grêmio é obrigado a dizer alguma coisa. Notaram? Com o que aconteceu de lá para cá, essa reunião tomou uma proporção, mesmo que nem o Grêmio quisesse, tomou uma proporção... Muda, não mudando, versão 2. Então o Grêmio vai... Então assim, não, essa aí já não pode mais. Então o Grêmio terá que fazer alguma coisa. Alguma coisa terá que fazer. Então eu estou aqui com os meus botões. A entendeu? cozinheira é a cozinheira. Não, o vendedor de pipoca da arena. Tu pode criticar qualquer coisa no Grêmio, mas a cozinheira está trabalhando bem. O pessoal está comendo. Então, assim, funcionando. e eu estou tentando imaginar o que o Grêmio, porque eu já disse que esses 4 jogadores, eu aço no dedo que esses 4 jogadores, não, 3, tá? Leiva, Diego Souza e Jormel. Duvido, não tem cabelo no peito lá nessa reunião para fazer isso que estão informando. É isso que eu estou dizendo. Então, os periféricos, vai ter. Quem são os periféricos? Vou dizer. Tá bem. Vou dizer, Elkson. Tá, mas esse Diogo precisa Barbosa, mesmo. Diogo Barbosa, Edilson, tá? O Edilson não é periférico. Edilson é símbolo, não é nada periférico. Vai, tá? Porque é mais fácil. Acho que eles Tá, vão mas tem afastar que os ir, jogadores. tá bem? Elkson, Edilson. Diogo Barbosa? Diogo Barbosa é difícil, tá? Por questão contratual, tá? Tá, mas é que o Thiago Santos, tá? Ontem o Thiago Santos foi muito mal, né? Foi muito mal, mas não eu tô jogou, falando só isso, que é né? periférico, Thiago Santos, tá? Me vê mais um aí que esteja na... Lucas Silva. Mais um aí. Talvez Lucas Silva. Janderson, Guilherme. Não, aí tu Campaz. prejudica o time do reserva né? Não, o Tirar Janderson Lucas. corre, pelo menos. Então esse não vai. É isso aí. O Grêmio vai afastar os jogadores. Não sei. Esse tipo de jogador, assim, Mas que é o Grêmio fácil. vai afastar publicamente isso. Sim, isso aqui é fácil. Tá qual é o impacto disso? Zero. Eu acho que o Se Grêmio... trocar telefonista da arena, tem mais impacto. Eu não acho que o O Grêmio Grêmio... vai ter que colocar a cabeça. Beijo eu pra acho- todos os telefonistas da arena. Eu acho que o colocar Grêmio, cabeças. Ribeiro, eu acho até por questões contratuais e proximidade do final do ano, eu acho que o Grêmio não manda embora. Eu acho que nós Grêmio vamos... afasta. Não, O Grêmio afasta. o Grêmio vai ter um time, uma escalação completamente diferente do isso, próximo Mas o ano. Grêmio precisa do fato novo até sexta-feira para tentar remobilizar o torcedor. Isso aí, então, Essa é a questão. Daí a saída do Denis e do Sérgio Vaz. Não é. Tá tudo nessa reunião. Por isso que eu digo assim, ela se transformou em algo que o Grêmio não Eu queria. vou dizer a minha leitura da reunião. Eu acho que o César pode ter matado a charada aí do ponto de vista de... Acho que o Roger não cai. Não vejo ambiente Não, para isso. não Eu sei cai. que é possível, mas acho que não cai pela escassez de nomes. Ainda eu discordo disso, tá? Mas me parece que o Grêmio está vendendo essa ideia. Acho que a possibilidade deles cair é remota, mas existe. Que eu acho que eles vão chamar o Roger para uma conversa. E vão tentar sentir do Roger se ele ainda tem ímpeto e força para reverter um momento ruim. Se o Roger fraquejar nessa conversa, aí ele corre algum risco. Talvez até de uma decisão consensual. Mas só se ele vacilar na conversa. Não vejo perfil dos dirigentes do Grêmio para fazer Mas isso. outra vez aconteceu isso, não muda não mudando, né? Eles começaram a reunião e chamaram o Roger, né? Eu acho que vai acontecer o seguinte, ó. Tô vendo aqui a escalação do jogo 5-1 contra o Operário.
E ela começa com o Vidiaçante e Lucas Leiva, mas o Lucas Leiva sai depois. Eu não tenho o horário aqui que ele sai. Mas eu acho que o Roger vai fazer o time que estava dando certo antes. Vai botar Rodrigo Ferreira na direita, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. A zaga do Grêmio. Tá. Aí Vidiaçante mais um, Vidiaçante e Bitelo. Aí bota o Biel que volta, o Campas para dar um meia, que é aquela tese do Baldasso que um meia ruim é melhor do que não ter meia. E aí o Guilherme, porque é o que tem para a esquerda, e Diego Souza. Mas baita time, mudou completamente Não, a fotografia, mas- um negócio impressionante. mas o Vila Nova muda- nem vem pro jogo. Não. Muda duas coisas que para mim ontem foram os fundamentais. Esse time é ruim, JB. Sim, mas e quando que não foi ruim? É verdade. Quando que não foi ruim? Mas esse time ruim tava pelo menos vencendo. Só que aí tu tira. Tu não fica se matando com Lucas Leiva e Vidiaçante, que um mata o outro, um impede o outro de jogar. Os dois são primeiros volantes, já se viu isso. Não tem como jogar. Então tu bota um Bitelo ali, tu bota um meia, que é o que o Roger quer, e um meia que pelo menos tem físico, que é o Campas, que joga bola, não joga futebol. Acha que ele tem físico? Tu acha que ele tá bem físico? Não. Ele tá na bola. O Grêmio Tá precisa gordito. tirar de campo quem não corre. Precisa botar isso quem aí. corre. Porque senão, tu então pode joga, ter. então Tu Então pode tem que fazer um time de salão. Tu Vai pode- jogar futebol de salão, então. Tu pode ter o Lucas Leiva em campo. Se o Lucas Leiva não correr, o Bilu adianta. Teteia, que fez gol ontem, é melhor que o Lucas Leiva. Não adianta, Se velho. vocês derem conta. Sabe quem é que estava bem no jogo ontem? Quem é que estava bem no jogo até machucar? O Janderson. O Janderson. Que correu. Vocês sabem por quê? Porque Ele tava correu, bem? porque ele corre, correu, cara. porque ele divide, Porque porque ele correu. briga, porque ele anda. Ô, Davi, vamos colocar aí mais e Denis Abraão, por favor. Nós já citamos aqui o discurso repetido de Denis Abraão e ele foi confrontado na entrevista coletiva sobre as ideias que se repetem, as reuniões, pedidos de palavra, as ordens para os jogadores. E o Denis disse que não está repetindo discursos não e que as ações que serão tomadas são novidades. As minhas respostas das vezes anteriores não foi nesse sentido. Desculpe, se tu está achando isso, eu tenho que respeitar a tua opinião, correto? E como respeito, mas a minha explanação, depois das outras derrotas, não foi da mesma forma que eu estou fazendo agora. Foram diferentes. Eu reconheci que o time tinha jogado mal, e hoje o time não jogou mal. Hoje, o time jogou muito mal. A primeira coisa para te ganhar é saber por que tu perde. E nós temos autocrítica disso. Então, eu não estou fazendo aqui uma retórica, eu não estou fazendo aqui uma repetição das outras entrevistas que eu dei. Parabéns ao repórter Matheus Trindade, que fez a pergunta que deveria ter sido feita. Outras foram bem colocadas ontem também. Mas, Denis, esse teu discurso é repetido e já mostrou que não dá resultado. Minuto do Inter para deleite dos colorados e de Fabiano Baldasso. Matheus Dávila, vamos lá. Para trazer aqui a informação de Edenilson Meneghetti, ele que teve um entorse no tornozelo, era preocupação para o jogo contra o Corinthians, mas o Colorado trabalhou hoje pela manhã e Edenilson está recuperado, treinou normalmente. Logo, é uma alternativa do técnico Mano Menezes para o jogo do final de semana, um confronto direto e importante, e ter o Edenilson nesse momento é considerado bem fundamental, mesmo que haja aquela discussão em torno do camisa 8. Agora, Fabiano Baldasso, como é que tira os garotos? Chega assim, olha, esse jogo é importante. Quer dizer, os outros não eram. O Fluminense, o Avaí e o jogo agora do meio de semana, de segunda-feira, não era importante? Ou era? E aí, como é que tira os garotos agora num jogo que, é claro, é contra um concorrente direto? Não tira de jeito nenhum. Vem cá, gente, não tem discussão isso, não tem discussão. Não tem nenhuma ponta de argumento que convença qualquer pessoa do mundo de que o Alan Patrick e o Edenilson devam começar contra o Corinthians e o Johnny e o Maurício ir para o banco. Não tem nenhuma argumentação. Primeiro porque com o Johnny e o Maurício o time está bem. Segundo porque o Alan Patrick e o Edenilson passam por processos que fazem deles jogadores incompletos neste momento, se não na bola em outras situações. Outra, que recado, o que tu dissesse, tu vai chegar pro Johnny e vai dizer o seguinte: Johnny, porra, que partida, hein? Que loucura. 2 gols, é a frase do Tite, né? Tu foi tão bem que, ó, conto contigo contra o Corinthians no final de semana. Vai começar esperando no banco. Não tem como, velho, esquece isso. O Mano vai escalar o Johnny e o Maurício. Eu tô garantindo pra você. O Mano vai escalar o Johnny e o Maurício. O Mano está certo em escalar o Johnny e o Maurício. Outra coisa que eu queria dizer, Meneghetti, eu tô vendo muito a coisa assim, ó. Dá pra ganhar do Corinthians lá. O Inter precisa fazer a epopeia. Gente, Inter e Corinthians, na tabela, tem o mesmo tamanho, tá? Tem o mesmo tamanho. O Inter pegou o Corinthians aqui no primeiro tempo, o Inter deu um vareio no Corinthians e perdeu 5 gols, poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo. Então, ganhar do Corinthians lá,
O Inter vive o melhor momento que o Corinthians neste momento. Ganhar do Corinthians lá, basta que o Inter faça uma boa partida. Se o Inter fizer uma boa partida, o Inter vai ganhar do Corinthians lá. João Batista está inscrito. Ontem eu fiquei muito empolgado conversando com o Paulinho Pires. Não dá tempo para chamar o Paulinho, mas assim, o Inter é quinto colocado esse ano. Em 2020, o Inter nessa mesma rodada era sexto colocado. Olha aí. Só que em 2020 o Inter tinha 12 pontos de distância para o líder. Então o líder São Paulo que tinha 50. Hoje o líder é o Palmeiras, que também tem 50. E o Inter tem 8 pontos de distância para o líder, na mesma rodada de 2020. Meu querido, Ou seja, Palmeiras. É a mesma situação, o Inter está uma posição a mais e 4 Só tem pontos uma diferença, na né? frente. Quem era o líder naquela época? São Paulo. O Palmeiras, joga mais sabe quem, Flamengo sabe era o quem, segundo. sabe quem vão botar? Sabe quem que o Palmeiras vai botar para jogar no final de semana contra o Bragantino? Fraldinha. Ademir da Guia, o Cafu, o Marcão Roberto vai ser o Carlos goleiro. hoje. Porque, cara, eles estão para sair da Libertadores da Então, América. peraí, Paulinho, Palmeiras Vitor, perde meu o ouvido, Bragantino. break. O Dávila está assumindo agora na live do YouTube. A gente fica aqui batendo um papo com ele. Vai. Estamos aqui na live do YouTube ao vivo. Para quantas pessoas? Deixa eu pegar aqui. Eu vou lá embaixo, Paulinho. Eu posso ir lá embaixo conversar com eles? Porque eles estão a fim de falar hoje, cara. Deixa eu ver, tem 22 mil pessoas assistindo o intervalo aqui dos Donos da Bola. Deixa o teu like e te inscreve no canal, cara. A gente tá cuidando. Qual é a situação aí, Paulinho? Vamos Eu lá levei embaixo. medo. JB. Eu tô JB, com medo. os caras estão te podando. Eles não deixam tu falar, tá? Este intervalo eu dedico pra ti que tá sofrido, JB. Não. Mas assim, ó, eu levei medo agora. O Baldassi começou a dizer, o Palmeiras vai botar Marcão, Cafu, Roberto Carlos, Júnior Baiano na zaga. Não, volta ao time anterior. Esse cara hoje joga mais. Só vou dizer que eu não vou ter mais tempo para... Que é, Ribeiro? A pior coisa que pode acontecer para o Internacional é o Palmeiras ser eliminado da Libertadores da América. Claro, com certeza. Também acho. Também Com acho. certeza. Tá É a louco? pior coisa, porque aí o Palmeiras só tem o brasileiro. Mas vocês estão levando a sério mesmo esse papo do Baldassi de que tá acontecendo? Vocês estão Baldassi só vendendo tem uma ilusão, frase para cara. te dizer sobre isso. Baldassi só vai te dar uma frase sobre isso. Por favor, foca em mim aqui. Eu peço a gentileza, porque eu preciso dizer para o Matheus e para todo mundo que está assistindo nesse intervalo Me vende, Baldassi. uma frase que eu considero importante nesse momento. Que é? Tá acontecendo. Vai, Dávila. Ah, que vergonha, cara. Eu vou aqui com os recados, tá? Vem pra mim que agora. Chega deles aí. Vamos falar aqui com a galera. O que o pessoal tá comentando na nossa live? Tem muito tricolor amargo, tem muito tricolor irritado. Pablo Chiesa, pega aqui, Dávila. Tigre, o Tigre Infernal, deu nós ontem, olha aí, ó. Tem até o Tigre aqui. Roberto Dávila Peçanha, manda um abraço para todos os gremistas de Pinheiro Machado. Salve, Pinheiro Machado. Fica Roger, é o Bruno Coelho. Hoje tem reunião, hein? O homem fica. Até sexta-feira. Sexta-feira tem jogo de novo. Lucas Lima. Ainda não, mas um dia vai chegar a minha vez. O Pablo Oliveira tá mandando um salve. O Leonardo Pedrossati, o que tem de almoço hoje? O Pablo também faz essa pergunta. Carne de tigre. É isso que tem de almoço hoje. Fernando Neves. Dávila, manda um beijo. Tá engraçadinho, né? Carne de tigre. Tu não gostou, Meneghete? Não, tá muito metidinho, muito gostou? engraçadinho. É, que ontem de noite teve tigre que abocanhou, né? Já avisa esse rapaz aí, Matheus Dávila, que Recalcado ele da vai bola. receber o voto do Recalcado da bola hoje no Donos Radio, às 7 da noite, todo mundo lá. Safado. Carlos Renan, tá acontecendo. Manda o Carlos Renan. Josué Ribeiro. Josué Trindade, rindo do Ribeiro. Rindo por quê, cara? O que o Ribeiro falou que é motivo de riso? O que foi, Paulinho? Gritou aí? Segue o jogo. O Grêmio é freguês do Criciúma, lembra o Valdecir Escapim. Denis Trapalhão, Alexandre Padilha. Olha, tem muita gente aqui criticando ferozmente Denis Abraão de maneira injusta. Que, Pedro? Ah, tá. Beleza. Ô, Meneghete, repete. Eu por não favor. concordo com essa crítica injusta, eu acho precipitadas essas manifestações. Eu também. A gente vai devolver aí porque não dá pra seguir, não. Resultado final da enquete interativa, joga pro ar aí, Paulinho.
Qual é a prioridade de mudança no Grêmio? Demitir o técnico, 32%. Trocar o departamento de futebol, 43%. Mexer no grupo de jogadores, 25%. Toda a repercussão da reunião que o Grêmio fará hoje à tarde, você vai ter a partir das 4 na Rádio Bandeirantes, com a segunda edição do Atualidades Esportivas, das 4 às 6. Às 7 da noite, no Donos da Bola, versão radio, das 7 às 8. Todo mundo no canal do YouTube, Esporte Band RS. Tchau.